Meus irmãos, bom dia. Hoje, domingo, 22 de janeiro de 2023, mais um domingo ensolarado, mais um domingo abençoado, onde estamos aqui louvando, solicitando e agradecendo a presença do Senhor conosco. E, mais uma vez, como de costume, estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, ao qual nós estamos vinculados e vamos dar início hoje ao estudo. Agradecemos a presença de todos e que o Senhor possa nos envolver, nos amparar e nos abençoar. Para o nosso início aqui, a gente vai fazer a nossa leitura da página. Eu pedi a nossa irmã Silvia para fazer. Vou compartilhar aqui. Silvia, a hora que aparecer aí, fique à vontade para comentar, para ler. Gratidão já de antemão. Bom dia a todos. A leitura do item 176 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mensagem intitulada O Caminho. Eu sou o caminho. Jesus, João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos tempos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Bom dia, bom estudo para nós. Gratidão, Silvia, pela leitura da página, selecionada pelo nosso irmão Antônio, muito bem alinhada com o texto, aliás, e gostaria de pedir a nossa irmã Ângela para fazer a prece inicial. Então, bom dia, irmãos. Vamos, nesse momento, respirar profundamente, encher os nossos pulmões de ar e deixar que ele saia devagarinho. Vamos mais uma vez respirar fundo e deixar que o ar saia devagarzinho. E assim, com os corações serenados, vamos falar ao Senhor. Amado Jesus, na certeza da sua presença entre nós, através dos bons espíritos, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de aqui, embora longe, estarmos no mundo, pela oportunidade bendita desse estudo.
Mas nós te rogamos, Senhor, que a sua luz possa iluminar os nossos pensamentos, para expandir os nossos conhecimentos, e que seu amor, Senhor, nos fortaleça, para que consigamos cada vez mais caminhar para a luz, para o progresso, engrandecendo a nossa alma. Fica sempre conosco, meu Senhor. Abençoa-nos, para que não desviemos nunca da busca do seu Evangelho, da busca da sua luz. Que assim seja. Então, Ângela, pela leitura, desculpa, pela prece, desculpa, e realmente muito bem sintonizado. Nós nos sentimos realmente muito bem amparados, envolvidos pela graça do Cristo, pelo amor do Pai, pelo amparo dos Espíritos superiores. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. A nossa irmã Lucia, para fazer a leitura do Evangelho. Lucia, eu vou compartilhar aqui. Fique à vontade, a hora que você quiser começar. Bom dia a todos. Vamos, então, dar início ao item 8, né? Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta e antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degredados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores, os mais elevados, inúmeros outros há, e é difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados,
Os sentidos estão aptos à percepção a que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza a bem dizer pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manos nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais eles os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no ninho ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápida o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso é que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Vai ler tudo, ô Jovert? Ou vai dar uma paradinha e depois continua? Pode continuar. Pode fechar, né, João? Fala. Acho que é bom fechar, não é? Fechar o texto. Tudo. Depois a gente... E até o final? Isso. Obrigado. Muito obrigado. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento galgar, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se o ódio, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação, numa palavra. O mal nesses mundos não existe.
No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pela angústia da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu a claridade celeste. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Vá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota de melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Gratidão, Lucy, pela leitura, muito boa leitura. E para você fazer o comentário que você achar conveniente aí. Nesse item aqui, ele se prende bem mais aos mundos felizes, né? Mas aqui no começo, ele fala o seguinte, que essa qualificação de mundos inferiores e superiores, ela não é estática, vai variar muito, você é inferior ou superior em relação a um outro, e entre uma e outra dessa classificação existem muitas variantes, né? Então, se nós pensarmos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e mundos celestiais, mas nesses espaços nós temos outros que estão entre uma e outra, na verdade. Então, ele nos dá uma ideia de que nesses mundos inferiores, logo ali no comecinho, que são rudes, eles são bem primitivos, como nós já fomos um dia, não é? Eu achei engraçado que ele faz um comentário de que não há beleza, né? Mas a beleza é uma coisa relativa, né? Beleza é muito relativa. Mas eles não têm dentro de si esse amor, essa ideia de justiça, não tem nenhum progresso, por isso eles são, na verdade, coletores, em busca de comida, em busca de sobrevivência, para conseguir manter a espécie. Mas, na verdade, dentro deles, eles têm esse instinto de que Deus é presente, de que Deus existe. Eu acho que se no começo esse Deus lhe dava medo, muito medo, até... Então, se ele alguma vez fez sacrifício, era para agradar a esse Deus que ele não compreendia. Eu acho que isso vai ser depois mais ou menos explicado. E aí ele nos chega, então, nos mundos onde a paz existe, aquele mundo que a gente gostaria, onde nós só temos
Só é aquilo que a gente gostaria um dia, né? Não precisam desse corpo pesado, caminham, é tudo paz, é tudo harmonia, é tudo que a gente gostaria. Então, o que o meu irmão tem, eu não tenho, ele fala aqui, ó, não temos ciúmes, nem inveja, nem é só um laço de amor e de fraternidade. Aqui no finalzinho, ele fala uma coisa que eu achei interessante, que a gente não consegue entender isso, porque para nós, na situação que nós estamos, precisamos desse contraste do dia e da noite, da doença para a gente compreender a saúde, da tristeza para a gente se fortalecer na alegria, porque ainda mais nós não vamos conseguir entender a magnitude desses mundos celestiais, porque a gente não experimentou isso. Nós ainda estamos muito próximos dessa coisa do ciúme, da inveja, minha pouca farinha ao meu pirão primeiro, mais ou menos isso. Nós ainda estamos nessa fase. Então, nós não vamos conseguir compreendê-lo, mas precisamos ainda dessa diferença para que a gente possa chegar até lá. Realmente é o que nós queremos. Ele termina dizendo que não são privilegiados, não existe, vocês foram criados para o mundo celestial. Nós todos vamos chegar lá, nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá, e foi isso aí que eu consegui perceber, gente. Obrigada. Poxa, Lucia, muito boa as suas observações aí, e você foi lembrando, foi pensando algumas afirmações que o texto nos dá. Eu costumo dizer que um dos grandes, grandes bênçãos que a doutrina nos dá é poder vislumbrar o que virá, que já existe. Virá para nós, mas já existe para outros. E sempre existiu para outros que nos antecederam no caminho. Então, às vezes, a gente fica vendo, vendo a história do universo pela nossa ótica, pelo nosso prisma. Porém, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo nessa dinâmica que você se referiu. E quando ele fala do belo, né, é porque o conceito do belo para nós é um conceito muito ainda distorcido, porque a beleza, por exemplo, eu fico muito feliz em estar no mundo de provas e expiações e ter tanta beleza na natureza. Isso é o belo, é a natureza. Quando você vê até mesmo algumas pessoas com um rosto harmonioso, quando você vê a beleza nos animais, né? Nas obras, até mesmo as obras criadas pelo homem, na engenharia, na arquitetura, na arte, você vê a beleza acontecendo. Só que essa beleza que não tem no mundo inferior é praticamente uma coisa, eu vou usar um termo aqui mais pesado, mas é uma coisa meio que monstruosa, vamos dizer assim, para a gente entender. E não há muito harmonia, não há muita nas linhas e na própria natureza mesmo. Então, você vê que quando o cinema de Hollywood nos mostra o mundo quando eram os dinossauros, é que realmente se for realmente aquilo, ou próximo àquilo, é uma coisa realmente distante da beleza que nós temos hoje, em relação à natureza, em relação às próprias características físicas, de acordo com as ossadas encontradas dos nossos irmãos, ou nós mesmos, lá naquela época. Então, não há aquela coisa harmoniosa da beleza e tal. Então, é importante a gente
considerar isso. Outra coisa que você falou, que você lembrou aí, que eles caminham, eles volitam praticamente. O texto deixa claro aí que, de acordo com a vontade, eles volitam. Aí a gente lembrou de algumas colônias que a gente estuda, né? Mais nosso lar, porque é mais próximo, é que a gente mais estudou, mas em algumas colônias, em algumas instâncias no mundo espiritual, há o deslocamento de acordo com a nossa vontade, e a gente praticamente volita, não anda, né? Isso porque um dia a gente vai querer assim, pensar em estar em um lugar e a gente já vai estar lá, ou vai estar lá e vai estar aqui ao mesmo tempo. Quer dizer, essas dinâmicas que a doutrina espírita nos aborda e nos dá que a gente consegue antever, é muito bom. Outra coisa que você falou é a linguagem, né? A transmissão de pensamento, né? A gente tem fragmentos. Às vezes você está com seu marido aí, com seu filho, ele olhou, você já sabe o que ele está pensando. Você já tem uma sintonia com a pessoa. O telefone tocou, você sabe que ele está ligando. Você pensa numa coisa, aí já acontece. Quer dizer, a gente já está tendo fragmentos dessas transmissões de pensamento, dessa linguagem não verbal, né? É isso que eu percebo. A gente vê assim, a tecnologia também nos proporciona isso. Mas se referindo a espíritos, a gente consegue já, quando a gente sonha com algum espírito, encarnado ou desencarnado, mesmo ele no sonho, em silêncio, no sonho, você consegue perceber a intenção num pensamento dele, né? Ou quando você está na rua andando, você vê alguém, você vê... Então, a gente já tem essa questão, já fragmentos dessa comunicação não verbal, que quando, nesses mundos superiores, ela é feita também de forma mental, né? Outra coisa, os bons sentimentos. Nossa, tudo que existe nos mundos superiores é o que a gente deseja para a gente hoje. Você tenha bons sentimentos. Então, você veja que o texto ele não fala assim, todos serão espíritas. Olha que coisa interessante essa coisa da gente achar que a gente detém a verdade de uma doutrina, que é só a gente é superior, essa coisa que ainda a gente traz, né? E o texto também traz assim, que um não é superior ao outro. Eu vou querer me superar, não superar o outro. Então, são questões tão assim, para a gente ainda, tão abstratas para a gente, que a gente é muito materialista ainda. Eu achei tudo que você falou muito bom. E os contrastes, né? A gente precisa do joio para entender o que é ser trigo. Eu preciso de ver infelizmente, uma coisa de violência. Não, assim eu não... É como não ser, né? O mau exemplo. Eu preciso... Jesus falou, o escândalo é necessário, mas aí de onde vem? Quer dizer, por que o escândalo é necessário? Porque ainda nós não temos a capacidade da absorção, da bondade, como ela se mostra num todo, para a gente poder expressar através dessa bondade. Então, eu vejo algo criminoso ou violento, ou o que quer que seja, e eu vejo os efeitos daquilo na pessoa. Eu falo assim, não, por inteligência, eu falo assim, eu não vou, porque senão começa pelo medo, para eu não ser punido, para eu não ser, né, para não ter essa consequência comigo. Depois fica pelo hábito e depois é pela bondade mesmo, pelo próprio exercício do bem, né? Do amor. Eu estou muito grato pelas suas palavras aí e gostaria de abrir para os irmãos que quiserem tecer comentários. Bom dia a todos. O assunto está sendo explorado e é gostoso porque a gente se beneficia com conhecimento, né? E
como Kardec é muito didático e muito assim, ele nos traz o assunto de uma forma simples e de muito conteúdo, né? Sempre. Porque é assessorado por Jesus, pelos espíritos amigos, que nos ajudam nesse entendimento melhor. E sempre ele alicerça, como a gente já vem dizendo, nas próprias obras da codificação. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 182, ele discorre sobre isso, como os espíritos puros são, como eles se comportam. Depois, quando ele faz a pergunta em si, ele, sobre o assunto relativo aos espíritos puros, ele entra nesses detalhes quando ele fala mais propriamente. E é vamos dizer, complementando ou corroborando com a ideia do próprio texto aqui que nós estamos estudando, neste capítulo 3º. E é interessante também que nós vemos as categorias dos mundos, né? A gente é obrigado a nos envolvermos nessa questão. As 5 categorias dos mundos: os mundos primitivos, quando o espírito é criado, como foi tão bem dito aqui pelo Joubert, nem beleza a gente tem. A gente parece quase que um animal, né? Porque é a sobrevivência, a briga por alimento, é aquela violência necessária naquele momento de permanecer vivo corporalmente, né? O espírito na luta de crescimento das primeiras reencarnações. E depois vem o mundo de expiação e provas que nós nos encontramos, em que o mal ainda prevalece, né? Embora a nossa luta, porque a gente vai adquirindo valores, vamos nos conscientizando das virtudes, e como é bom quando a gente desperta e deseja, né? Porque aí a gente começa a crescer realmente, e não fica estagnado, porque como já dissemos aqui, não retroagimos na evolução, mas podemos estagnar como água parada, que nada produz a não ser bactérias e tudo que não é conveniente, né? A erva daninha, que não nos deixa crescer. Então, é interessante ver essa qualificação. E depois nós temos os mundos de regeneração, onde o bem começa a florir, onde nós estamos agora, nesse momento de transição, né, para esse mundo de esperança. Há conflitos, há ainda situações difíceis, mas elas nos dão um pouco de calma, porque o bem é maior, e nos acalma o espírito nessa conquista. E os mundos ditosos ou felizes, onde o bem impera. Que delícia, né? Só de falar a gente sente o frescor, onde o bem impera. E os mundos celestes ou divinos dos espíritos puros. E é onde toda essa qualificação linda, e como nós já falamos em estudos anteriores, que também corrobora agora, nós lembramos dos mundos inferiores, mas não podemos saber dos mundos superiores, não estivemos lá, né? Isso é lógico, nós não podemos falar de uma coisa que não estivemos, que não vivemos, que ainda não nos pertence. Mas o Pai é misericórdia. Ele ampara aqueles espíritos em formação, formando agora, destituídos de muitas virtudes, ainda na luta primária, como ampara toda essa sequência, essa evolução, esse caminhar, todos os estágios nossos. Somos filhos de um mesmo Pai, sem privilégios. E aí, aonde está esse sem privilégio? É porque o próprio texto diz de uma forma linda, e nos traz a palavra, um verbo lindo que eu admiro muito, esperançar, que é o quê? A esperança de crescermos, a esperança de evoluirmos. E aí nós ficamos pensando, por que Kardec colocou nesse texto, junto de Jesus e dos espíritos amigos, mundos inferiores e mundos superiores? Os opostos, os dois extremos. Por que isso? Por que não só mundos inferiores e depois, quando for o caso, estudarmos os mundos superiores? Por isso não podíamos dissociar essas ideias, né? Por isso o texto foi lido junto, na sua integridade. Por quê? A palavra esperançar nos veio no coração, porque nós vamos caminhar
e com muita alegria nessa evolução, tendo a certeza no nosso coração do amparo do Pai, de Jesus, que é o nosso guia e modelo, que veio até nós com a permissão do Pai para nos orientar e nos direcionar os passos, em passos firmes, alicerçados por toda esse tratado moral que é o Evangelho, para que nós cheguemos aonde precisamos chegar e que o Pai nos espera amorosamente. Então, ele diz aqui no texto, esses espíritos puros, lindos, divinos, eles foram primitivos, começaram como nós, e isso é esperança. Então, para nós não desanimarmos nas conquistas nossas. E ele diz tão lindo aqui, que nós precisamos vencer, que a gente fala isso, mas às vezes é preciso que nós entendamos mais de perto, vencer sempre a nós mesmos. A luta não é com o outro. O que o outro tem é importante para ele ter naquele momento, daquele estágio evolutivo dele. Eu não vou precisar daquilo, mas eu preciso de outros valores ou outras questões materiais para que eu cresça. Então, quando a gente entende que tudo nos é dado na proporção do merecimento para crescermos, aonde fica a inveja? Aonde ficam esses sentimentos tão pequenos de revolta, de ansiedade, de ódio? Nossa, ele tem isso, eu não tenho. A gente aprende a nos acalmar por dentro. Ele precisa disso para crescer. Eu não preciso, eu preciso do que eu tenho. E isso vai nos alimentando a alma, vai nos deixando grandes para nós mesmos. Porque a paz interior, a calma interior é que nos faz crescer. E esse entendimento é preciso que a gente tenha. E aí, quando a gente começa a entender isso, quem é melhor que quem? Não existe isso, né? Todos os caminhos bem trilhados são lindos e levam ao Cristo e nos conduzem ao Pai. Então, existe quem está em posição superior ao outro? Não. Então, nós precisamos sair desse sítio que nós nos colocamos, que nos cerca, e expandir o nosso amor, o nosso coração para tudo e para todos. É a grande lição que fica dos espíritos que já trilharam esse caminho e que nos auxiliam. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai, isso é certo. Mas todos os mundos se entrelaçam e todos os mundos são solidários. Olha que coisa linda. Todos são solidários. Então, aí ele diz aqui, mundos inferiores, mas qual é a relação para que se diga que é inferior ou que é superior? Né? Haverá sempre um mundo inferior à Terra, como haverá mundos superiores a nós. Então, olha que coisa linda essa colocação. E todos nos ajudamos. Somos irmãos de uma mesma caminhada. Então, a Terra recebe espíritos inferiores para que possa crescer e evoluir no estágio que já estamos. E nós somos recebidos em planos superiores, em mundos superiores. Lembra que nós conversamos aqui sobre Júpiter? Que às vezes há pessoas, espíritos lá, mas por que ele está aqui? Ele não é superior, mas ele é acatado, acolhido, aconchegado para crescer. Então, olha que coisa linda essa relação. Então, o que administra essa relação? O que coordena essa relação? O amor. O amor, a caridade. A caridade é o amor em ação. Olha que coisa linda. Quanta lição tem nesse conteúdo, nesse texto, né? Então, a gente vê o quanto é importante nós entendermos isso, e quando Emmanuel nos diz que nós somos uma pedra bruta e que precisamos ser lapidada. E como somos lapidados? Pelos desafios, pela dor, pelo sofrimento, que Deus nos permite passar, mas o passar é nosso. Por quê? Escolhas que fizemos equivocadas e precisamos refazer o caminho, mostrar que entendemos, que não é aquele caminho que queremos seguir mais, mas é um outro, um caminho mais nobre, mais edificante, nós conosco mesmo, sem envolver ninguém.
Ninguém é responsável por nós. Porque a infantilidade também. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano que me instigou, é ele que me fez fazer assim. Ah, eu respondi porque ele falou isso para mim. Ora, ele falou, mas por que que eu respondi? Porque eu não tive equilíbrio e silêncio, como o Chico sempre demonstrou, o silêncio é prece. Às vezes o silêncio é medicação para você e para o outro. Então, tantas lições lindas que nós vamos atrelando ao estudo e que nos faz lembrar de Chico, que é um espírito lindo, junto de Jesus, e que sempre nos ensinou a amar e o servir incondicionalmente, e a disciplina que nós precisamos ter para crescer. Disciplina de pensar, disciplina de falar, disciplina de agir. Então, é muito lindo esse texto, e quando a gente fala edificar, estamos nesse período agora da transição, né? É o período da transição, sim, nós estamos caminhando para a regeneração, ela já está sendo feita. E aí a gente pergunta, qual mundo eu guardo dentro de mim? Eu ainda estou no mundo inferior, daqui, dá e toma, faz e leva, responde à altura? Que altura? Às vezes nós estamos respondendo bem baixinho, né? Nem tem altura. Então, qual mundo nós temos dentro de nós? Nós queremos ser da regeneração. Nós desejamos a benesse de um mundo superior, onde o bem vigora. Já pensou, gente? Só o bem, só pensamentos bons, só atitudes fraternas, amigas, amoráveis. Jesus, nossa, que nós possamos nos encontrar lá. Mas que mundo edificamos hoje, agora em nós? Quando saímos do estudo, quando vamos para qualquer lugar que possamos ir, a semana que vamos enfrentar, qual mundo nós estamos demonstrando que estamos? Será que o mundo inferior, o primitivo, ainda está em nós, sem nenhuma beleza moral? Ou será que nós estamos mesmo na regeneração? Então, essa pergunta que fica para nós, e nos estimulando a acordarmos para nos regenerarmos por dentro. A regeneração é de dentro para fora. Muito obrigada. Gratidão, Alessandra. Suas colocações aí me fizeram pensar em vários desdobramentos. Eu nem vou me estender tanto, já levantou a mão ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que me veio, a gente está em transição. Mas se a gente for ver bem, a gente está sempre em transição, né? Mesmo que quando a Terra estiver plenamente em mundo de regeneração, a gente vai estar em transição para o outro, para o outro. E essa beleza de não ficar estático, né? De não ficar parado, de não ficar assim somente parado e esperando. A coisa vai acontecendo, é muito dinâmico. E essa é a graça da vida, e essa é a questão. Muito bom. Silvia quer falar, acho que o Sandro também quer falar. Vamos lá, dona Silvia. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, então, ainda bem que o estudo está sendo gravado, porque essa fala da Alessandra agora foi incrível, né? Foram duas coisas, né, que eu fui me recordando e que está aqui no texto, né? Que a gente tem recordações do que a gente já viveu, né? O que a gente ainda não viveu não tem como recordar. E eu sempre cito o livro que me elucidou muito, que foi Exilados de Capela. Os egípcios, né? Até hoje os estudos dos egípcios, segundo o livro, dos povos que vieram de Capela eram os mais evoluídos. Todas as construções, os templos, tudo se remetendo a algo, como uma saudade de algo que eles viveram, né? A própria crença na imortalidade que os egípcios tinham, né? A moda deles acreditavam na mumificação, né? Na conservação dos corpos, porém já com a crença de que a vida não acaba, né?
Então, toda a arquitetura, toda a forma de culto, né, que eles exerciam, remetendo a um mundo onde eles viveram, né, que foi de onde eles vieram. Que o texto aqui fala, né, que é essa questão da gente se lembrar do que a gente já viveu. A gente não tem como ter lembrança realmente do que não viveu. E uma outra coisa que a Sandra falou, essa questão me remeteu para os dias de hoje, que a gente vive muito infeliz, muitas vezes eu vejo muito, principalmente na minha prática, né, de trabalho, as pessoas elas se comparam o tempo todo. As mídias sociais, elas, infelizmente, assim, na minha visão, elas levam muito a isso, porque a pessoa ela está sempre se comparando com o outro, e ela precisa ter o que o outro tenha, né? Ela acredita que ela precisa daquilo para ela ser feliz, para ela ser melhor, e não viver e ser feliz com o que ela já tem, né? Então, assim, é, é uma coisa que realmente eu acho que traz muito sofrimento e muita angústia hoje, que as pessoas elas querem ser melhor do que os outros. E uma coisa que Chico, o Emmanuel, não sei, eu sou péssima para nome, Gilbert é que é bom nisso, que diz que eu não tenho que ser melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, é a minha reforma moral, é a minha superação, a minha evolução. Então, se a gente tiver em mente, né, que se hoje eu pudesse ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, eu estou progredindo um passinho de cada vez, né, mas eu estou melhorando. Então, a única comparação que a gente realmente deveria fazer é essa, é de nós com nós mesmos, com o nosso eu de hoje, o nosso eu de hoje comparado ao nosso eu de ontem, do passado. Foram minhas reflexões aí sobre as falas dos universitários. Agradecemos muito aí as suas colocações, sobretudo quando você falou da comparação, né? Que a gente fica comparando a nossa vida com o outro, eu quero ser melhor que o outro, a grama do vizinho é mais verde, essas afirmações que a gente já sabe. Quando que a gente deve ter Jesus como meta, de Jesus vendo todas as nossas relações e eu me comparando comigo ontem. O que eu estou... Aí aquela do Santo Agostinho, né? Fazendo aquela visão, aquele balanço, aquela análise do que ele fez hoje, no dia de hoje, para que ele possa realmente transformar aquilo, melhorar aquilo e revisar as suas atitudes, né? E a questão da infelicidade, da depressão, né? Da tristeza em que as pessoas se colocam, é porque elas não estão buscando, nós, né? Não posso me separar. Nós não estamos buscando Jesus na sua plenitude, em todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Se a gente estivesse buscando Jesus em todas as nossas relações, em todos os momentos das nossas vidas, nós seríamos muito mais felizes. Nós conseguiríamos enxergar essa beleza que já temos ao nosso redor e dentro de nós. Então, meu querido, é a bola da vez. Gratidão aí, gratidão por ofertar a palavra. Eu não poderia deixar de dar uma parada aqui na estrada para comentar um pouquinho, porque esse assunto me deixa muito alegre, muito feliz. Arrisco a dizer que talvez é um dos assuntos que mais me chamam a atenção, né? Da doutrina espírita, da revelação dos espíritos, que é a categoria dos mundos, né? Mas, primeiramente, aí saudando a todos, muita alegria de ouvi-los novamente, embora eu costumo ouvir todo o estudo, né, de vocês, mas, assim, pessoalmente é melhor, fica melhor, e aí registrando a nossa participação também. Como eu falava, esse assunto é muito, assim, ele desperta muito a minha curiosidade de estar aprendendo, ouvindo com vocês,
porque eu acredito que quando nós, seres humanos, né, tivermos essa consciência, né, quando nós tivermos essa convicção dessas verdades que são as categorias, né, dos mundos, certamente nós viveremos mais em paz, mais tranquilos, mais felizes, independente da categoria de mundo em que estivermos inseridos, como você mesmo falou, Ju. Estamos em constante transição, né? Não para. Então, independente de onde a gente esteja situado nessas categorias, e Kardec nos traz brilhantemente, como diz a nossa irmã Alessandra, né, pedagogicamente explicando, a gente vai estar mais consciente, mais feliz. Por que eu digo isso? Porque se nós entendemos que faz parte de um processo, né, essas transições, né, essas passagens de categoria, nós vamos condicionando a nossa vida, né, a nossa conduta, a vivenciar a verdadeira caridade, né, que é a bondade, a indulgência, o perdão. E aí vamos agindo no bem, promovendo o bem, vamos compreendendo o estágio do nosso irmão, a gente vai sendo pessoas, né, espíritos mais tolerantes, levando em consideração as dificuldades de cada um e as nossas também. A gente para de cobrar do outro, porque a gente entende que o outro está vivendo o momento dele. A gente para também de nos culpar, né? Porque vamos compreender que tudo é um aprendizado e que hoje eu falhei, mas se eu me dedicar amanhã, eu possivelmente não vou falhar naquele ponto, porque eu estou em constante evolução, né? E vamos finalizar esse processo aí da caridade, né? Do entendimento como o Cristo entendia a verdadeira caridade, perdoando, né, as ofensas, né, aqueles atos contrários à caridade que esse ou aquele irmão contra nós mesmos, contra a nossa integridade física, enfim, nós vamos perdoando e perdoando também a nós mesmos, as nossas ações, né, equivocadas. Então, eu acho que esse conhecimento que nós estamos adquirindo das categorias do mundo, realmente vai ser mais um tijolinho ali desse grande alicerce que nós estamos construindo aí para efeito evolutivo. Nós que já estamos aí há um tempinho na doutrina, a gente já consegue compreender com um pouco mais de facilidade essa questão das categorias, né? Tudo levando em consideração ali, tudo é relativo, né? Não é uma coisa bem assim precisa, né? De cada categoria para outra, existe também ali as suas subcategorias, então a gente já consegue entender. Mas a gente deixa registrado, né? Se algum irmão ainda tiver dificuldade de compreender isso, basta fazermos uma analogia como uma grande escola, né? A gente tome como exemplo o funcionamento de uma escola. Como é que funciona, né? Desde as séries lá iniciais, né? Do maternal, passando fundamental, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? Graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado. Então, compreendamos o universo, né? Como essa grande escola. E, como a Alessandra falou, o nosso objetivo é o amor. Então, façamos uma analogia que essa escola é o aprendizado. O objetivo de estarmos inseridos, né, matriculados numa escola é aprender, né? Em relação à vida, é a aquisição do amor, né? Então, cada passagem dessa série é fundamental, é necessária, né? Então, uns ajudando os outros, como a Alessandra falou também, né? Aqueles que já estão nas séries mais adiantadas podem, sim, vir às séries mais atrasadas para orientar, para conduzir, para esclarecer, para impulsionar, né, o progresso daqueles que estão um tanto mais atrasados nessas categorias mais inferiores. E assim essa ajuda mútua vai nos tornando realmente irmãos, né? A gente vai vivenciando o amor. E outro assunto interessante aí que eu ouvi também com bastante alegria foi a questão da beleza, né? Levantada lá por Lucy lá no início e complementada por Jovem, né? Essa questão de percepção, né? Que a gente tem hoje. Mas por quê? Porque adquirimos um conhecimento a mais, né? Então isso é muito belo, né?
e uma gratidão aí poder participar e deixar registrado aí esse singelo entendimento do assunto. Um abraço fraterno a todos. Alessandra, como é que eu continuo daqui agora, depois dessa Olha, olha, Jobs, a gente tem que agradecer, né? Ter o Sandro, ter o Beto perto de nós, é um enriquecimento muito grande, é uma gratidão. E o nosso estudo é isso, a gente fala da vida, da nossa vida, né? E como é bom a gente se sentir fortalecido um pelo outro para crescer cada vez mais. O crescimento não é só individual, é coletivo, né? Muito bonito. Obrigada, Sandro. É uma alegria tê-lo aqui. as coisas que o Sandro colocou para a gente nos mostra, nos dá um vislumbre, que é o seguinte: hoje a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Isso aí é uma frase, é uma afirmação, é uma coisa assim, realmente que ficou para a gente. Só que a caridade ela tem desdobramentos. E aí o Sandro me falando aí, veio um monte de sopro aqui, um monte de coisas. É o seguinte: o meu pai trabalha e eu também, disse Jesus. O tempo todo, como o Sandro falou, que a gente volta para ajudar os mais atrasados, é isso que Jesus fez e faz. O que não é um espírito puro quando vem fazer a fundação de um planeta, todo o seu desenvolvimento, todo o seu desdobramento e sua evolução de primitivo a puro. É muito trabalho, é muito engajamento, é muita participação, é muita entrega. Aí ele vem ensinar e ainda é crucificado. Quer dizer, é uma coisa, nós deveríamos ser gratos. Aí ele joga para Jesus, ele joga para o Pai, perdoa, não sabe o que faz. Quer dizer, a gente não tem ideia do que está acontecendo só com o tempo. E foi perguntado a Emmanuel sobre a evolução de Jesus, já que o Sandro falou que os espíritos não falam de evoluir, e aí o Sandro falou também de mestrado, doutorado, né, tal, outras coisas. Jesus continua aprendendo ciência universal, segundo Emmanuel. Ao que nos foi dado saber, segundo Emmanuel, ele fala, Jesus está tendo... Então, a gente a gente não pode imaginar o que Jesus está aprendendo, porque o que ele deixou aqui para a gente ainda não faz, a gente não pegou nem ainda, não tem nem como aquilatar quanto de porcentagem a gente pegou dessa coisa. A gente está ainda querendo, né, pegando fragmentos desse amor, dessa caridade, do perdão. Então, quando fala que Jesus está evoluindo e aprendendo em outro patamar, em outro nível, né? Em outro nível, ele já atingiu a sua plenitude espiritual. Entretanto, em nível de aprendizagem do Pai, de ciência universal, enfim, coisas que a gente não faz ideia, ele está sempre aprendendo. Então, os espíritos, mesmo os mais evoluídos que o Cristo, em termos de responsabilidade, em termos de que existem Emmanuel revela que tem os Cristos planetários e os Cristos também que atendem a comunidades de conjuntos de planetas, né? Então, eles são outros Cristos com mais responsabilidade, com maior capacidade de condução de grande massa de espíritos. É uma capacidade que a gente não faz ideia. Mas para que a gente sabe disso? Para a gente saber que existe, para a gente poder vislumbrar. Para a gente falar assim, porque hoje, mesmo nós espíritas, a gente fala assim, fulano morreu e acabou. A gente ainda tem essa coisa de morreu e acabou.
Às vezes a gente está preso ainda, fica triste, chorando. Fulano foi. A gente fala assim, algumas coisas assim, descanse em paz, como se morreu fosse descansar. A gente fala assim, agora ele está com Deus, como se nós aqui, encarnados, não estivéssemos. É jogo de palavras, mas são questões que vão ficando no nosso entendimento. Então, a vida ela é eterna e tem as suas fases de encarnados e desencarnados. E quando não consegue encarnar mais, o espírito ele vai para uma condição que a gente não faz ideia ainda. O Sandro também falou da questão da compreensão da evolução, que a gente não faz ideia de onde que a gente vai chegar, né? E a questão a que deixou mais assim, a que eu mais me lembro, a questão da caridade, porque como eu até já falei, a caridade ela vai tomando outros contornos. A pessoa vive para a caridade, né? Foi perguntado a irmã Dulce, que ela estava muito preocupada com os adolescentes que ela cuidava lá, e ela falou assim, aí ela começou a dizer que se alimentava do amor que ela dava. Então, isso já é um nível de entendimento, de compreensão outro. Quando Jesus está na Samaria e os apóstolos vão buscar alimento, estão preocupados com Jesus estar com fome. Aí Jesus fala assim, o alimento que eu estou, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vocês ainda não compreendem esse alimento. Então, o tempo todo ele ensina, o tempo todo, né? Alessandra, por favor. É muito bom quando vai colocando as coisas, os assuntos, e a gente vai complementando um com o outro, né? Nessas categorias que nos são mostradas, que Kardec nos traz, a gente vê pelos próprios relatos dos espíritos e pelos ensinos que nos são chegados, que há ainda dentro dessas categorias avanços. Então, olha só como é que nada é estático, né? Cheguei aqui, agora mundos celestes e divinos, acabou. Não, dentro de cada mundo, de cada categoria, há ainda a luta do crescimento do espírito consigo mesmo, aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando cada vez mais. E isso é estímulo, né? E é bonito a gente ver que nunca termina, nunca tem o seu ponto final, há sempre a possibilidade do crescimento. E quando você diz assim, quando um irmão nosso desencarna, né? E ainda irmãos equivocadamente dizem, agora ele vai descansar. Descansa em paz. É muito interessante isso, porque já houve momentos em que nós pensávamos assim, né? E como se fosse ficar estático, como se virasse também um espírito lindo, e já de um crescimento que ele ainda não tem. E aí a gente pensa assim, eu devia te falar o seguinte, que trabalhe em paz, porque o trabalho é contínuo, o crescimento é contínuo. Então, quando a gente vê também um irmão assim muito equivocado, que cometeu equívocos muito sérios e que desencarna, o nosso amor também o envolve em prece, pedindo ao Pai que o receba com amor, para que ele vislumbre a luz, além das lágrimas que pode deixar derramar, a luz, que ele encontre consigo mesmo e que sinta força, estímulo com os espíritos que o estão assessorando para que ele possa crescer. Então, esse entendimento da vida, da nossa vida, do nosso crescer, do nosso encarnar e desencarnar, como é bom a gente sentir isso, como é bom a gente ter esse entendimento, porque isso faz com que a gente perceba que nós já estamos crescendo, e que nós não temos as mesmas convicções e concepções que tínhamos antes. É aquilo, hoje eu sou melhor que ontem, e se Deus quiser, amanhã já me vejo melhor do que hoje. É sempre a gente, mas com visões ampliadas, sempre para o entendimento que o Cristo nos traz, né? Muito obrigada. E também
essa questão da gente saber, né, o que você está falando aí, que nada é estático, tudo é dinâmico, né? A lei da impermanência, aí a gente volta ao nosso poeta aqui, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Porque tudo tá mudando. Quando Jesus fala que o tempo vai cair lá atrás, você já achava que o tempo ia ficar lá para sempre. E o tempo cai, porque aquele território é invadido, né? E ele é destruído. Mas tudo que existe físico, ele tá em transformação. Aí a gente volta a Lavoisier, nada se cria, porque já foi criado, tudo se transforma, nada se acaba, porque vai acabar, só vai se transformar. Então, a gente bem interessante saber que o prédio que eu estou morando, que eu tenho aqui o meu apartamento, que eu acho que é meu para sempre, um dia vai cair, vai se transformar em outra coisa. O corpo que eu estou vai se transformar em outra coisa, né? E aí a gente viu que até o corpo lá no mundo superior, quando há desencarnação, até a deteriorização dele é diferenciada. Se é que ele se deteriora, se é que essa palavra existe lá. Até a coisa do cadavérico, né? Diferente. E a pessoa vive mais tempo. Por que Jesus não permite que no mundo de provas e expiações a gente viva 250 anos? A gente vai se comprometer. Mais ainda. Vivendo 70, 80, 100, a gente já não dá conta? É muito comprometimento e também muita comprometimento no sentimento e que ele se expressa no corpo físico. Então a gente comete tantas arbitrariedades, sai tanto da linha, descumpre tanto a lei, que quando isso se expressa no corpo, em doenças, a gente não dá conta. Então, não existe essa lógica de que fulano viveu 50 anos, viveu pouco. Viveu 100 anos, viveu muito. Essa lógica não existe. Nunca é quando você desencarnou, e sim como você viveu enquanto encarnado. Aí sim, porque existem espíritos que desencarnaram cedo e que precisavam passar por aquela experiência cedo. Então, até essa coisa nossa de ficar preso à imagem daquela pessoa, daquela situação, ela vai se desfazendo com o tempo. A gente já não fica mais preso àquela imagem, àquela forma, àquela personalidade, né? Fulano está, eu estou espírita, estou pai de 2 filhos, estou morando em tal lugar, estou nessa situação, estou no gênero masculino, que tudo isso pode, quando ele desencarnar, vai ser alterado, e é importante que seja assim, né? A gente não ficar preso a esses conceitos que a gente vive aqui. Meu dinheiro, meu não sei o quê, meu carro, meu bem, né? Isso é muito interessante, porque nos mundos superiores ele explica sobre a questão dos bens também. Ele explica sobre a questão dos bens. E o mal não existe. Gente, o mal não existir é porque o mal não existe no espírito. Aí ele se expressa no mundo. O mal só existe na Terra, nesse momento, porque ele existe em nós. Aí ele se expressa, porque senão ele não existiria. É assim que funciona, graças a Deus. Estamos indo para o término de mais um abençoado estudo de domingo do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém quer fazer algum comentário antes da Alessandra fazer a prece final? Se não, Alessandra pode finalizar com a sua prece. E A gente já quer
gratidão. Nós é que agradecemos a você, Joubert, ao Sandro, a todos aqui presentes, e falando da presença da Indaiá, que está junto de nós, né? Você gostaria de falar? Queria só falar uma coisa. A página, que não foi citada ou muito pouco durante o texto, ela tem tudo a ver. Eu gostaria de agradecer ao Antônio a ter selecionado a página, porque ela é assim, ela foi fonte de inspiração para muita coisa que eu falei também. Então, não sei, fica a nossa gratidão aí. Sim, chega. É todo um trabalho de equipe, né, É todo um Joubert? trabalho de equipe, né, Joubert? É muito bom, por isso a nossa gratidão a Jesus, a todos, e vamos vibrar com Ele. Cristo de Deus, Jesus amigo, toda a espiritualidade amiga, irmã que nos abraça em Teu nome. Neste momento, todos os nossos corações, unidos por essa vibração de amor e gratidão. Como não vos agradecer, Senhor, por esses instantes inspiradores que nos alimentam a alma, nos faz esquecer do cansaço, das dores pessoais e físicas, para só vislumbrar a luz, a esperança em dias melhores, na nossa própria evolução e crescimento, e só vemos e sentimos o nosso caminhar em Tua direção e de Deus nosso Pai. Quantas palavras, quantos ensinos, quantos exemplos, e tudo fica dentro de nós, dos nossos corações, e nos estimula a darmos as mãos para crescermos juntos. Por isso, Jesus, vos pedimos sempre a alegria e o merecimento que precisamos ter para termos a Tua presença junto de nós, a inundar em nossos corações a vossa luz, a vossa paz, o vosso equilíbrio, o vosso amor, nos estimulando a crescermos acima de nós mesmos, a acreditarmos nas nossas possibilidades. Por isso, Jesus, gratidão sempre, e que nós possamos sempre nos esforçarmos para merecer a Tua companhia junto de nós e dos espíritos abnegados que em Teu nome nos amparam, nos abraçam, nos aconchegam. Que nós possamos ter um lindo domingo, envolvidos pela vibração do alto, junto de todos que amamos, vibrando também por todos que não puderam estar no estudo, em seus lares, em todos os lares e por todo o planeta, Jesus, visitando todos os corações necessitados, para que o Teu amor preencha toda e qualquer lacuna. Muito obrigada, que assim seja hoje e sempre. E gratidão a todos. Que tenhamos todos um lindo domingo, uma linda semana, né, Joubert? Muito obrigado, gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fiquem com Deus. Muita paz. Atraso.